A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Irmãos, estamos na última terça-feira de 2023, concluindo aí um ano, mais um ano da terça dos mais que vencedores, aleluia. E nesse momento, eu pediria aos irmãos que abram suas Bíblias, por gentileza, em Lucas, evangelista Lucas, capítulo de número 17, e vamos, hoje, o Senhor me trouxe nessa direção. O título dessa mensagem é O Milagre da Gratidão. Nós estamos hoje celebrando ao Senhor por termos chegado até aqui, depois de um ano, na terça dos mais que vencedores, e é um momento que nós precisamos refletir sobre a gratidão. O momento do final de ano, de forma geral, é para isso. E nesse sentido, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco a respeito de algumas lições que nós podemos extrair desse texto de Lucas, capítulo de número 17, a partir do verso 11 até o verso de número 19. Em algumas epígrafes aí de algumas Bíblias, pode estar como colocado assim: a cura de 10 leprosos. Lembrando que a epígrafe não está no texto original, isso é um trabalho do editor posterior, certo? Lucas 17, a partir do 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os irmãos podem se assentar, glorificando e adorando a Deus e mantendo a sua Bíblia aberta. Em nome de Jesus, aleluia. Irmãos, evangelista Lucas, esse texto é um texto muito conhecido, registrado por esse evangelista, conhecido por Paulo como médico amado, um homem que não conviveu, não há registros dele ter convivido com Jesus em seu ministério. Não foi um dos discípulos, não foi um dos apóstolos. No entanto, Lucas, ele foi discipulado, cresceu acompanhando o apóstolo Paulo. Ele esteve ali ao lado do apóstolo Paulo o tempo todo. Lucas, ele é um evangelista que escreveu o seu evangelho inspirado pelo Espírito Santo, tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos, dirigido a um homem chamado Teófilo, e ele escreve esses livros a partir de uma pesquisa que ele fez com as pessoas que haviam convivido, que haviam visto Jesus, que haviam andado com Jesus. Pelas precisões que Lucas coloca em seus escritos, nós conseguimos identificar, por exemplo, a data em que iniciou o ministério de Jesus. Conseguimos calcular quando Jesus termina o seu ministério, porque Lucas é muito preciso em relação a essas datas. Por exemplo, em Lucas 3, versículo de número 1, nós temos ali a precisão de quando inicia o ministério de Jesus, que é no 15º ano do governo de Tibério César. E aí a gente calculando, a gente sabe mais ou menos qual foi o ano que iniciou ali o ministério de Jesus, aproximadamente 26 depois de Cristo. Jesus não morreu no ano 33, Jesus morreu aproximadamente em 28. É que o nosso calendário está errado, né? Teve um camarada lá na Idade Média que quis calcular o nosso calendário e errou em 5 anos. Jesus, na verdade, nasceu aproximadamente 5 anos antes da data que o camarada lá marcou, e a gente segue esse erro até hoje, na verdade.
Jesus morre aproximadamente em 28, 29 depois de Cristo, não em 33, embora tivesse morrido com 33 anos. Lucas, ele é muito preciso em relação a isso, e Lucas também é um evangelista conhecido por dar destaque muito grande à atenção de Jesus, à pregação do evangelho e aos milagres que Jesus fez àqueles que mais necessitavam. No evangelho de Lucas são destacadas pessoas, grupos de pessoas que nos outros evangelhos não recebem tanto destaque, como por exemplo pobres, viúvas, como por exemplo as mulheres. É pelo evangelista Lucas também que nós descobrimos que eram mulheres, que eram as principais financiadoras do ministério de Jesus Cristo. E por Lucas também descobrimos que Jesus não tinha nenhum tipo de acepção de pessoas. Jesus, o evangelho é anunciado tanto aos ricos quanto aos pobres, independente da classe social, independente do extrato, independente de qual seja a nação ou etnia da pessoa, todos são alvos da pregação do evangelho, todos são alvos do reino de Deus nessa terra. Aleluia. E agora, nós estamos diante de mais uma narrativa de Lucas, em que fala que Jesus, ele precisava ir a Jerusalém. Quando nós acompanhamos essa narrativa de Lucas e comparamos com os outros evangelhos, descobrimos que é o último ano do ministério de Jesus que está sendo narrado aqui. É a última vez, a terceira e última vez que Jesus está se direcionando para Jerusalém. Se você abriu aí a sua Bíblia, deixa ela aberta. Se você continuar a sua Bíblia aberta e for comigo assim, só folhear uma folhinha, dependendo do tamanho da sua Bíblia também, né? Se tiver Bíblia de estudo aí com aqueles comentários enormes, vai ter que folhear um pouquinho mais. Mas se você for um pouquinho mais à frente, lá no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, no versículo de número 28, nós temos a narração da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é a última vez que ele está entrando em Jerusalém, para daí acontecer todas as cenas finais que vão culminar em sua crucificação. Portanto, é o último ano do ministério de Jesus. Lucas, ele está narrando, dizendo que Jesus precisava ir a Jerusalém e que ele estava passando nas fronteiras da Galileia e de Samaria. Ao pesquisar um pouco as escrituras, e aqui eu não posso dar uma certeza absoluta para você, nós podemos apenas comparar e chegar aproximadamente ao que parece ser. Se nós formos comparar com os outros evangelistas, nas narrativas que fazem contexto a essa narrativa de Lucas, podemos crer que Jesus está nesse momento fazendo aquela descida de Cesareia de Filipe e descendo por Galileia e por Samaria. Cesareia de Filipe, que é aquele momento em que Jesus, na última vez que eu preguei aqui, que é aquele momento em que Jesus, ele ali questiona aos seus discípulos, perguntando quem ele era, e cada um dos discípulos diz, dizem ao Senhor que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é Elias, ou um dos profetas. E aí Jesus pergunta para eles, quem é que eles diziam que ele era? E eles reconhecem, Pedro ali toma a voz, e reconhece que ele é Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso acontece em Cesareia de Filipe, e também é no último ano do ministério de Jesus. Pode ser que nesse momento Jesus tenha acabado essa ministração aos seus apóstolos ali em Cesareia de Filipe e está descendo. A narrativa vai dizer que Jesus, ao descer, ele desce da Galileia em direção a Samaria. Essa rota que Jesus está tomando é uma rota que parte do norte de Israel, do extremo norte de Israel, quase chegando na Síria, quase chegando em Damasco. Jesus está mais uma vez fazendo uma rota que era uma rota que nenhum judeu tomava como sua primeira opção. Ele está tomando a rota da descida da Galileia para Jerusalém pela margem direita do Rio Jordão. Todos aqueles que conviviam, os judeus, etc., eles preferiam atravessar as margens lá no norte e descer pela margem esquerda do Rio Jordão. Para quê? Para não passar pela terra dos samaritanos. Lembra os irmãos que essa não é a primeira vez que Jesus tem que passar pela terra dos samaritanos. A Bíblia também vai narrar lá em João, capítulo de número 4, que certa vez Jesus estava fazendo o mesmo trajeto e a Bíblia diz que ele tinha que passar pela terra de Samaria.
Ele não precisava passar pela terra de Samaria. Ninguém gostava de passar pela terra de Samaria. Mas Jesus está passando pela terra de Samaria, em João 4, porque ele precisa ter um encontro com uma mulher, a mulher no poço de Jacó, e ministrar o coração daquela mulher, e aquela mulher pregar o evangelho naquela terra que era Samaria. É interessante que quando ele está descendo essa terra, novamente para Samaria, a Bíblia vai dizer, o evangelista Lucas narrando, que Jesus, ele não somente está indo para Jerusalém, passando pela Galileia, descendo a Samaria, mas a Bíblia vai dizer agora, lá no versículo de número 12, e entrando numa certa aldeia. A Bíblia não diz que aldeia é essa, e aqui eu não tenho como conjecturar também que aldeia é essa, não dá, tinha muitas localidades naquele local, eu não sei qual é, pelo menos não encontrei nenhum comentarista falando qual seria essa aldeia, não encontrei. Então não sei qual é e não vou chutar que aldeia é essa que Jesus está entrando. O que importa dizer é que é uma aldeia que muito certamente nem judeus, nem mesmo os samaritanos gostariam de passar perto. Em Levítico, capítulo de número 13, fala a respeito da situação dos leprosos. Os leprosos naquela época não tinham muito a ver com esses leprosos que nós temos, com a hanseníase, melhor dizendo, não tem muito a ver com a doença hanseníase atual, que a gente até considera como lepra, e às vezes faz uma ligação direta, achando que a lepra da Bíblia é a hanseníase ou é só a hanseníase. Não é isso. Nas Escrituras, quando a gente vai lá em Levítico 13, a gente percebe que havia uma grande gama de doenças de pele que eram chamadas de lepra. A lepra da Bíblia, por exemplo, tinha doenças da pele, consideradas lepra na Bíblia, que resolviam por si próprias. Às vezes era uma infecção, uma dermatite, que ficava visível que a pessoa estava com aquela infecção, muitas vezes contagiosa, mas que, separado de todos os outros para não contaminar ninguém, por si próprio, o próprio organismo da pessoa expulsava e curava ali aquela doença. Os anticorpos da pessoa mesmo curava aquela doença ali, aquela dermatite. E logo depois apresentava o seu sacerdote, estava tranquilo, voltava. E tinha doenças da pele que não eram curadas. De acordo com o Levítico, as pessoas que eram identificadas com lepra, elas precisavam ser retiradas do acampamento, elas precisavam ser retiradas do convívio social por causa do alto contágio, e elas deveriam ser recolhidas em locais para fora da cidade, para fora do acampamento. De acordo com alguns estudiosos, por causa disso, havia algumas localidades dentro de Israel que eram cidades de leprosos, ou seja, eles eram retirados, eram como se fossem os antigos leprosários, aqui no Brasil, e ficava ali restrito dentro daquela cidade, e certamente essa aldeia que está sendo falada aqui em Lucas é uma aldeia de leprosos, ou seja, os leprosos estão convivendo ali, eles vivem naquela cidade. E aí, o que acontece aqui que me chama a primeira atenção e a primeira lição para nós aqui nessa noite? É que Jesus, primeiro, ele não precisava passar por Samaria. Ele está passando de novo por Samaria. Em segundo lugar, Jesus não tinha necessidade alguma de passar por aquela aldeia. Ninguém passava naquela aldeia. Mas Jesus entra nessa aldeia. Jesus entra onde ninguém mais quer entrar. Jesus acessa e intervém onde ninguém mais quer tocar. Jesus pisa onde ninguém quer pisar. Jesus se interessa por coisas, por problemas e pessoas que ninguém mais tem interesse. Eu não sei como foi o seu ano de 2023, mas eu quero te dizer, a tua causa, o teu problema, por mais que pareça que ninguém está interessado naquilo que você está passando, Jesus está interessado. Ninguém quer entrar naquela aldeia, mas Jesus diz, ele entrou porque ele queria. Alguém mandou ele entrar? Não. Ninguém manda em Jesus, ninguém manipula Jesus.
Jesus, ele tem a direção, e a direção dele é fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que ele entrasse naquela aldeia. A vontade de Deus é que ele entre na sua casa, é que ele entre na sua família, ele entre nos seus problemas, ele entre naquilo que você está necessitando nessa noite. Jesus vai entrar, Jesus está aqui nesse lugar e ele quer entrar nessa aldeia, aleluia, glória a Deus. Ele entra naquela aldeia, uma aldeia de leprosos. E aí, quando ele está entrando na aldeia, a Bíblia vai dizer agora, evangelista Lucas, que saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. 10 homens leprosos vão ao encontro de Jesus. E aí tem um detalhe sobre esses 10 leprosos. Duas coisas vão me chamar a atenção aqui. A primeira coisa que me chama a atenção é que esses 10 leprosos, eles são responsáveis, ou seja, eles conhecem a lei. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia está dizendo assim, ó, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Eles conhecem a lei, eles conhecem as Escrituras, eles sabiam que não poderiam se aproximar de Jesus, eles param de longe, eles param de longe. A segunda coisa que vai me chamar a atenção aqui, é que eles levantam a voz em direção a Jesus. Por que isso me chama a atenção? Porque eles, estando no território de Samaria, conheciam a fama de Jesus. Como é que eles conheceram essa fama de Jesus? Talvez, pela própria narrativa das Escrituras, por causa da pregação daquela mulher samaritana. Porque ela pregou a eles? Não. Mas porque a pregação dela conseguiu se difundir de tal forma em Samaria, que até na aldeia dos leprosos ficaram sabendo a respeito de Jesus. A importância do crente de anunciar o Evangelho. A importância de nós, e aí a gente tem que chegar no final de 2023, e a gente tem que fazer uma reflexão. Será que nós anunciamos o Evangelho ao longo desse ano? Será que nós falamos a respeito de Jesus para alguém nesse ano? Porque às vezes, como crente, a gente chega no final de 2023 e a gente pensa assim, mas eu até evangelizei, mas ninguém aceitou Jesus. Ou então eu não evangelizei. Porque se ninguém aceitar Jesus, vou ficar frustrado, porque eu não sei evangelizar. Eu quero te dizer que quem pregou, e o anúncio que chegou a esses 10 leprosos, com certeza não falou com eles. Eu te dou certeza disso. Ninguém chegava perto deles. Pode ter sido a mulher do poço, e ela não ia chegar perto deles. Mas ela começou a falar para um. Esse um falou para o outro, que o outro falou para o outro. Talvez aquele que ela falou não aceitou Jesus, mas esse falou só, tem uma doida lá, aquela mulher lá que ninguém tem respeito por ela, falando de um tal de Jesus, que disse ter uma água da vida, aí o camarada é mesmo, né? É doida, né? É doido, mas o Espírito Santo pode ter agido no coração, e essa pessoa não é Jesus, eu creio nele, e essa pessoa espalhou para outro, que espalhou para outro, que espalhou para outro, que espalhou para outro, até chegar na aldeia dos leprosos, porque eles conhecem Jesus, eles sabem a respeito de Jesus. Essa é a segunda coisa que me chama a atenção. A terceira coisa que me chama a atenção na atitude desses leprosos, é que eles chamam Jesus de mestre. E aqui mestre não é professor. O significado original dessa palavra mestre não significa professor, é epistata no grego. Isso não significa professor. Por que não significa professor? Porque eles nunca tiveram ensino de Jesus. Então eles não tinham Jesus como seu professor. Sabe como é que eles conhecem Jesus? De epistata. Sabe o que significa epistata? Supremo comandante. Eles conhecem Jesus como um líder, como um comandante, como um general. Alguém que fala e o que fala acontece. Alguém que tem domínio sobre céus e terra. Alguém que tem domínio sobre a natureza.
Alguém que quando fala calma a tempestade. Alguém que quando fala aleluia, o mar tem que se acalmar. Oh, glória a Deus! A narrativa de se nós sabemos quem é Jesus, continua. Quem é Jesus? Eles nunca tinham ouvido um ensino de Jesus, nunca tinham tido a oportunidade de conhecer realmente o que era o evangelho do reino, mas uma coisa eles sabiam: esse Jesus manda e a natureza tem que obedecer. Aleluia! E eles eram leprosos. Jesus está tratando com leprosos, homens que estavam condenados a estarem fora da sociedade, condenados a não agradecerem por nada, condenados a viverem uma vida de sofrimento, uma vida de dor, uma vida de desprezo, mas esses homens sabem quem é Jesus. Será que ao terminar o ano de 2023, nós sabemos quem é Jesus? Será que ao chegar nessa última terça dos mais que vencedores, nós conseguimos reconhecer quem é Jesus? Porque quem conhece Jesus não se distrai, não se perde no meio do caminho, não abandona Jesus, não abandona o caminho, persevera, continua, prossegue, aleluia. Oh, glória, não teme a nada, não é tomado pelo pavor, não é tomado pela síndrome do pânico, porque conhece Jesus. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Esses homens reconhecem o domínio, reconhecem a liderança, reconhecem o poder de Jesus. E eles gritam: tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Aleluia. Jesus foi ali, porque ele sabia que somente ele poderia dar solução para esses homens. Às vezes nós podemos chegar no ano 2023 e calcularmos ou fazermos como o pastor Cristiano, revermos, eu e a Josi, a gente também faz isso em casa, daqui a pouco o Zaf vai estar participando também. A gente faz aí uma retrospectiva também do ano que passou, porque todo final de ano nós temos um costume há muitos anos. Na verdade, a gente tem esse costume desde que a gente namorava, na época a gente ainda era na Batista, né? A gente passou pela Batista na adolescência, então desde aquela época a gente tem esse costume, que a gente faz uma folhinha com os nossos pedidos de oração para o ano do ano que vai iniciar, agora vai ser 2024. Por ano que vai iniciar, a gente faz a nossa lista de pedidos de oração, de metas que desejamos alcançar, e nós apresentamos diante de Deus, para que for a vontade dele se cumpra, o que não for a vontade dele não vai se cumprir, e ele vai dar a direção. E aí na noite da virada, a gente ali se ajoelha e a gente coloca diante de Deus esses pedidos de oração, como iniciando ali na 0 hora de 2024, apresentando todos os nossos pedidos diante de Deus. É um costume que, se você não faz ainda, faça. É importante. Aí chega agora, no final do ano, a gente faz a retrospectiva, vendo o nosso pedido de oração, para ver o que aconteceu, o que não aconteceu, e agradecer a Deus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E aí, nós podemos agora, nesse momento, fazer uma retrospectiva, e às vezes um sonho, um projeto, uma meta que a gente tinha, pode não ter sido alcançada. E aí, nesse momento que isso não é alcançado, é onde vem a questão. Ou você reclama diante de Deus, ou você clama a Ele, pela sua graça e pela sua misericórdia, que não nos falta jamais. Às vezes nós falamos assim, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Na verdade, não sei onde é que a gente inventou isso, porque a Bíblia não tem isso, né? A Bíblia não tem, você não vai encontrar nenhum versículo da Bíblia escrito: a palavra de Deus se renova a cada manhã. O que a Bíblia diz é: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As suas misericórdias não têm fim. O que significa dizer que aquilo que você não alcançou esse ano, não se desespere, porque a misericórdia dele se renova.
E aí, como esses leprosos, você chega para Deus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai abrir porta, Deus vai curar, Deus vai realizar um milagre, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está pronto a ouvir o teu clamor, Ele está pronto a te ajudar, a te auxiliar, a erguer a mão para você. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que o clamor desses leprosos seja o clamor que esteja na nossa boca no final deste ano: Senhor, tem misericórdia de mim, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, aleluia. E sabe o que Jesus faz? Jesus se compadece deles, e em compaixão, Jesus dá uma ordem para eles. Por que Jesus dá uma ordem para esses 10 leprosos? Porque seria muito fácil para aqueles 10 homens, a gente vai entender isso ao longo desse texto. Seria muito fácil Jesus simplesmente falar: vocês estão curados, pronto, acabou. Não, Jesus dá uma ordem para eles. E a ordem que Jesus dá para eles é: ide. Tem mais de um ide de Jesus na Bíblia, sabia? O ide de Jesus, a gente só se liga no final da sua mensagem: ide e pregar e ide e ensinar. Mas aqui Jesus está dando uma ordem para eles que é: ide e mostrai-vos. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso aqui envolve duas coisas, meus irmãos. A primeira é o testemunho: ide e mostrai-vos. Quando as pessoas olham para você, o que elas estão vendo? Quando as pessoas olham para mim, quando eu entro no meu local de trabalho, no meu local de escola, na minha universidade, quando eu entro dentro da minha casa, quando eu entro nesses lugares, o que as pessoas estão vendo? Ide e mostrai-vos. Aleluia! Às vezes a gente quer ganhar também só pela palavra, só no discurso, melhor. Somente discursando, e às vezes a vida está completamente desligada do discurso. Ide e mostrai-vos. Vocês vão se mostrar. E esses 10 leprosos obedecem. E é nessa obediência, no caminho, que o milagre acontece. E aí tem mais uma coisa que me chama a atenção aqui. Sabe o que me chama a atenção? É porque Jesus dá uma ordem para eles dizendo assim: ó, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Os sacerdotes tinham uma função, está lá em Levítico também, 13, 14, 15, em que os sacerdotes eles tinham a função de fazer tanto um exame sanitário, por exemplo, das casas. Às vezes a casa tinha mofo, era o sacerdote que tinha que ver, para ver se condenava a habitação, se não condenava a habitação, as roupas, as vestes, quando aparecia mofo também, e os leprosos também. Ou seja, o sacerdote ele tinha uma função de diagnosticar as doenças, diagnosticar as endemias, e aí dar a condenação da pessoa, a condenação da casa, ou dizer: não, está resolvido, está curado. E aí, quando o sacerdote atestava aquilo, estava atestado, estava tudo resolvido. Era a função do sacerdote. Jesus manda eles se apresentarem ao sacerdote. Bom, agora viaje aqui comigo. Se eles estão numa aldeia em Samaria, e Lucas começa dizendo que Jesus está indo para Jerusalém, qual é a sua conclusão? E eles têm que se apresentar ao sacerdote, e o templo fica em Jerusalém. Então eles começam a ir para a mesma direção, no mesmo caminho que Jesus está indo. Certo ou não? Concorda comigo ou não concorda? Eles estão indo para o mesmo caminho. Jesus está indo para Jerusalém. Jesus dá uma ordem para eles, que era para eles se apresentarem ao sacerdote. O sacerdote fica onde? Fica em Jerusalém. Fica no templo. Então eles estão todos indo para o mesmo caminho. Mas eles se adiantam, vão na frente. E chegam lá no templo onde Jesus, que Jesus, a gente vai ver nas narrativas de Lucas, Jesus tem algumas paradas aqui antes de chegar efetivamente em Jerusalém. Jesus precisa cuidar de mais pessoas. Jesus precisa anunciar o evangelho em mais lugares. Mas aí vão se adiantar, porque o problema deles era só lepra. Eles se adiantam e chegam primeiro, mas é o mesmo caminho. Tem gente que até se liga em clamar misericórdia ao Senhor. Há pessoas
que até vieram e fizeram as campanhas na Terça Mais dos Vencedores. Há pessoas que estão caminhando no mesmo trajeto que Jesus está andando, só tem um problema com elas, pastor Cristiano. Como o pastor Cristiano falou aqui logo no início, o problema delas é que elas só sabem pedir, e esquecem de quem Jesus é. Acredito que Jesus só pode dar, ao invés de estar buscando a pessoa de Jesus. Qual é a característica das pessoas? Estão no mesmo caminho de Jesus, no mesmo trajetório de Jesus, estão fazendo a mesma viagem que Jesus, estão convivendo e andando com os mesmos discípulos de Jesus, só que tem algo no final. Por quê? Porque os 10 são curados, mas a gente vai chegar lá e ver que somente um retorna. Essa é uma reflexão para nós fazermos no final do ano. Quantos de nós, e aí eu me coloco também, no painel pedagógico, isso foi levantado aqui, eu achei muito interessante, porque logo em seguida eu vi um trecho de uma pregação de uma igreja que eu gosto muito assim de acompanhar na internet, que é a Times Square Church, em Nova York, a igreja fundada pelo David Wilkerson. David Wilkerson, do Tocar a Trombeta em Jerusalém, a Cruz e o Punhal, os clássicos. David Wilkerson foi um grande evangelista americano, e eu tive a oportunidade ainda criança, conseguir assistir a uma conferência dele, aqui no Rio de Janeiro. Então tenho essa alegria de dizer que eu vi ele ali, né, presencialmente pregando, e a história dele é maravilhosa, porque numa época em que Nova York estava completamente entregue ao crime e às gangues, ele foi um homem que foi onde ninguém mais queria ir. David Wilkerson, na Cruz e Punhal, quem ainda não leu, leia, é maravilhoso o livro, de inspiração para a nossa fé. Ninguém ia na boca de fumo, ele estava lá na boca de fumo. Ninguém ia aos bailes, lá estava o David Wilkerson pregando nos bailes. Ele foi um homem evangelista que ia onde ninguém mais queria ir. E aí ele funda a Times Square Church, em Nova York, comprando um teatro na Broadway. Ele compra um teatro lá, e ali na Broadway ele instala a igreja, e ele preservou toda a estrutura do teatro, ele não derrubou o teatro. Então eu gosto muito de ver, por quê? Porque hoje ele já morreu, David Wilkerson morreu há alguns anos, hoje é o Tom Tim Dilena, né, não sei se é Tom Tim Dilena, que é o pastor sênior dessa igreja, e é uma igreja super contemporânea, tu olha assim, muito contemporânea e tal, mas a pregação é aquela pregação raiz, tradicional, cristocêntrica. Aí eu assisti o musical deles de Natal do ano 2022, domingo de manhã, eu passei o dia lavando louça, né? Minha esposa e minha sogra fazendo comida, e eu lavando a louça inteira. Eu quase virei o dia lavando louça. E aí eu estava lá de manhã cedo e tal, lavando louça, depois limpando camarão. Aí eu botei lá um videozinho lá para assistir o musical deles do ano passado, 2022. Musical de Natal, com a peça baseada em fatos reais. Achei maravilhoso. No final, quando disse que era baseado nos fatos reais, muito emocionante a peça que passou. E aí depois, no final, o Tom Dilena pregando em João 3. E no final da pregação dele, de João 3, ele falando: você veio aqui a convite para assistir um musical da Broadway. Porque o convite estava assim, era o musical na Broadway, na calçada da Broadway, é um teatro da Broadway, tem um musical na Broadway. Você veio aqui para assistir um musical da Broadway. E aí ele fala assim, mas em todos os teatros, você leva para casa um gift card, né, que era um cartãozinho lá que você foi assistir na bilheteria aquele show. E aquele gift card você vai esquecer na sua casa e não vai se lembrar mais dele. Mas nessa noite você não vai levar apenas um gift card. Nessa noite, você está sendo convidado a garantir o seu lugar no céu. E aí ele pregando, tá, a pregação dele lá toda, e no final, 182 pessoas aceitaram Jesus. No ano passado, esse ano eu ainda não vi, porque foi no domingo, mas já sei que foram 200 pessoas que se converteram ali. Então eu gosto muito dessa igreja, lá da Times Square Church. E agora, quando nós vemos essa história de Jesus, Jesus está caminhando ali, para aquela direção, aqueles leprosos estão indo na mesma direção, todos caminhando juntos, só tem um problema. E aí esse Tim Dilena, ele fala, tem uma pregação que ele fala isso,
que a gente chega para a igreja e só fala, pede, 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 pede. Mas quantas vezes nós chegamos para a igreja para agradecer pelo aquilo que Jesus já fez? Porque eles estão no mesmo caminho, estão na mesma igreja, estão caminhando juntos, mas eles só sabem pedir. Só um leproso lembrou-se de retornar para adorar a Jesus, para agradecer Jesus. Mas vamos continuar no versículo de número 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Aqui nós temos o segredo do retorno. Ele retornou. Sabe qual é o nosso problema? A gente só tem uma visão progressista. E aqui não estou falando nada de coisa de esquerda, não. Progressista, em que sentido? A gente só espera algo melhor depois. Não, amanhã vai ser melhor. Não, ano que vem vai ser melhor. Não. Inclusive, isso vira até meme, né? Na internet. Não, ano que vem a gente volta para a academia. Ano que vem. A gente só tem um olhar para frente. Mas esse homem retorna. Ele retornou. Ele voltou. Quantas vezes você já fez isso? Existe um hino da harpa cristã que diz: conta quantas bênçãos. Conta quantas bênçãos. Será que nós estamos prontos para fazer isso hoje? Parar e contar quantas bênçãos que o Senhor já me fez este ano. Quantos livramentos. Quantos milagres que já vivemos esse ano. Para isso precisamos voltar. Para isso a gente precisa se lembrar. Para isso a gente precisa rememorar. Não somente olhar para o amanhã esperando que amanhã seja melhor, mas já vendo tudo que Deus já fez por nós ao longo desta caminhada. Quantas pessoas já foram transformadas pelo Evangelho por instrumentalidades da sua vida? Por meio da sua vida, em que você foi um instrumento, que você foi uma ferramenta usada por Deus. Quantas pessoas, se lembre delas, agradeça ao Senhor, reconheça que muitas vezes você não era merecedor, muitas vezes você se sentia incapaz e de repente tinha alguém sendo transformado, impactado pelo Evangelho por causa da sua vida. Ele voltou. O leproso voltou, o leproso retornou, que a gente hoje aprenda também a retornar. Retornar para contar quantas bênçãos o Senhor já fez em nossa vida e por meio da nossa vida. Ele voltou, glorificando a Deus em alta voz, porque todo milagre, isso a gente não cansa de dizer, não tem a ver contigo, tem a ver com Deus, então a glória dele sempre, sempre, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra. Não tem milagre se não tiver humilhação. Ele volta e cai com o seu rosto em terra. Hoje eu estava lendo um texto que me mandaram. Na época de Natal, isso é muito comum. Isso é muito comum em época de Natal. O pessoal da teologia da libertação e outros que são influenciados por eles, tem aquela visão assim, Jesus, vamos lembrar de Jesus, o pobre que nasceu esquecido, né, lá na manjedoura, pelos poderes, pelos poderosos da época, o homem que era um refugiado no Egito, que vivia entre os favelados e os necessitados, que exaltava, né, os pobres e os miseráveis, e aí vai, né, e o camarada pega assim, engata a quarta e vai embora nessa narrativa. A única questão que muita gente esquece é que Jesus não veio para exaltar o pobre.
Jesus não veio para exaltar o pobre. E o problema não é a pobreza ou a riqueza. Jesus veio para todos, pobres e ricos. Jesus veio para salvar o pecador. O problema não é a pobreza ou a riqueza. O problema é o pecado. Aquele homem recebeu o seu milagre. Mas para que ele fosse exaltado, o que ele precisou fazer primeiro? Se humilhar aos pés de Jesus. Ele caiu aos seus pés. Aos pés de Jesus. Ele se humilha, porque as Escrituras ensinam, em Mateus 23:12, que o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que mesmo a si mesmo se humilhar será exaltado. Ele se humilha aos pés de Jesus, reconhecendo quem era Jesus, reconhecendo que ele era o seu Salvador. E no momento em que ele se humilha aos pés de Jesus, a Bíblia diz, com o rosto em terra, ou seja, para enfatizar ainda mais essa humilhação, a Bíblia vai dizer que nesse momento ele deu graças, e ele era samaritano, e logo no final, no versículo 19, Jesus diz para ele se levantar. O levantar é um momento de exaltação, mas exaltação com Jesus. Por que exaltação com Jesus? Porque primeiro se humilhou. Quantos de nós estamos prontos a nos humilharmos diante de Deus? E mais do que isso, quantos de nós estamos preparados a suportar e viver determinadas experiências que servem apenas com um propósito? Qual é o propósito? Me ensinar a humilhação diante de Deus. Porque a gente só quer milagre também. Mas quantos nós podemos contar no ano de 2023 e ver momentos de humilhação que nós aprendemos a depender de Deus verdadeiramente? Sabe quando é que o crente aprende a ser crente 6 horas? Para de ser crente que só depende dos outros. Sabe quando é que esse crente aprende? Quando ele é humilhado. Quando ele passa por sofrimento. E ele vê que a única pessoa que ele pode recorrer é Jesus. Aí ele passa a aprender a depender de Jesus. Aí amadurece na fé. Aleluia. Porque também, se não amadurecer na fé nesse momento, é o crente que vai desanimar e vai acabar largando tudo, vai acabar saindo, desistindo de tudo. Eu assisto, eu estou lendo com o Azaf, meu filho, e a gente ontem estava assistindo o filme do Peregrino, que eu já assisti com ele, mas ontem estava assistindo com a família. O Peregrino. E aí tem uma cena no Peregrino, que é a cena da lama, né, do lamaçal do desânimo. O peregrino está indo, né, e ele fala, não, ruas de cristal, mar de cristal, ruas de ouro, é cidade celestial, eu estou indo para lá. Aí tem um camarada que é o inconstante, e aí o inconstante diz, o quê? Rua de ouro, mar de cristal? Ele está vendo de onde é que ele está saindo, não, vou querer ir contigo também. Aí ele vai. Aí quando eles caem no lamaçal do desânimo, que é a primeira prova do crente, do cristão, que o personagem é o cristão, quando eles saem do poço, daquele lamaçal, o que o inconstante faz? Ah, não, se a caminhada começou contigo nessa lama, o que vai acontecer daqui para frente? Aí o inconstante volta. No filme, o inconstante volta. E o cristão prossegue. Porque tem situações que servem para nosso amadurecimento. Tem situações que servem para o nosso fortalecimento da nossa fé. E esse leproso, ele está reconhecendo isso, reconhecendo o senhorio de Jesus. E aí vem mais um detalhe nesse texto, já estou caminhando para a finalização. E aí vem mais um detalhe nesse texto que nos chama a atenção. Porque Lucas vai dizer que esse era samaritano. Por que isso chama a atenção? Diante do maior milagre, que é o milagre da gratidão. Porque, pela lógica da narrativa, se Lucas diz que este era samaritano, os outros 9 eram o quê? Judeus. Lucas tem um propósito maior. Qual é o propósito maior de Lucas?
mostrar que o evangelho alcançou os gentios, alcançou aqueles que não eram, alcançou a escória da humanidade, que eram os gentios, sem Deus. Os samaritanos eram odiados pelos judeus. Os samaritanos eram chamados de mestiços. Os samaritanos eram chamados de sincréticos. Os samaritanos, eles não tinham toda a Bíblia judaica em mãos. Os samaritanos só seguiam o Pentateuco, só de Gênesis até Deuteronômio. Os samaritanos tiveram o seu templo destruído na época da revolta dos Macabeus, que eram judeus, no 2º século antes de Jesus. Os samaritanos odiavam os judeus odiavam os samaritanos. E aí eu li no comentário de Whisper algo que me chamou a atenção. Whisper diz o seguinte: nesse momento, quando estão ali juntos, no momento da humilhação, no momento do sofrimento, eles não veem mais diferença entre eles, judeus e samaritanos, passam a conviver juntos. Mas depois que a bênção chega, a discriminação entre uns e outros volta. E aí o detalhe de Lucas é que os judeus não retornam para agradecer Jesus. Quem retorna para agradecer Jesus é o samaritano, mostrando que o evangelho é para todos os povos, mostrando que o evangelho deve ser para todos, deve ser anunciar o evangelho para todos. Aquele homem era samaritano. E aí Jesus pergunta: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai. Levanta-te e vai. Aleluia. 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 Certa vez, Jesus, em João 6, o povo, a multidão estava faminta. A multidão estava faminta, não tinha nada para comer, e Jesus, ele opera um grande milagre, que foi a multiplicação dos pães e peixes. E sacia a multidão. A multidão faminta tem o que comer. A Judéia, no 1º século, passava por grande carestia de alimentos. Havia muita fome naquelas terras, na época do ministério de Jesus. Jesus multiplica pães e peixes. O povo se alimenta, se farta, fica feliz. E aí no dia seguinte, quando Jesus tem que atravessar o mar, essa multidão, ela dá a volta e chega do outro lado do mar, onde Jesus, ele amanhece, sai à noite, de manhã cedo está do outro lado. E ao chegarem ali, aquela multidão, Jesus olha para eles ainda famintos. Jesus poderia ter dito para eles o seguinte: olha, vou fazer outra multiplicação de pães e peixes, porque a minha preocupação é com vocês, que estão famintos. Mas Jesus não faz isso. O que Jesus faz? Jesus repreende aquela multidão. Por que Jesus repreende? Porque eles só estavam atrás de Jesus por causa da bênção. Eles só estavam atrás de Jesus por causa da multiplicação dos pães e peixes. E não por causa do ensino de Jesus, e não por terem fé em Jesus, e não por terem Jesus como seu Salvador. Agora, para esse leproso, Jesus tem uma outra ordem para ele, e é a ordem que Jesus dá para todos aqueles que experimentam um milagre, que experimentam uma bênção das mãos do Mestre. E qual é a outra ordenança? É que uma vez que nós passamos por essa experiência, nos humilhamos diante dele e somos exaltados por ele, temos uma ordem. A ordem é: vai. 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 Vai e anuncia, vai e propaga, vai e fala, vai e continua, porque o reino precisa ser expandido. Aleluia. Oh, glória, glória, glória a Deus. Dizem as estatísticas que quando chegarmos ao ano de 2030, e não falta muito para chegarmos lá, o número de evangélicos no Brasil vai se sobrepor ao número de católicos. E o Brasil se tornará majoritariamente evangélico. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, a gente se pergunta: e o que isso tem trago de benefício para essa sociedade?
O que isso tem transformado nos nossos bairros, cidades e ruas? Ontem nós estávamos ali, anteontem, no domingo, comemorando, o vizinho lá tocando funk alto lá, perturbando. E tocando funk, né, até chegar meu cunhado com uma caixa de som mais poderosa, e aí abafou o funk. Mas aí aquele funk ali tocando. E aí as letras, eu estava prestando atenção naquela música alta, e a maioria das letras estava falando lá de Pai Nosso, de Deus, mas com uma mensagem completamente deturpada do que é o Evangelho. E é uma coisa que eu tenho passado muito para os jovens na classe escola dominical. Nós precisamos vigiar para que o evangelicalismo não se torne uma cultura. Porque evangelicalismo não é cultura, evangelho não é cultura, evangelho é poder de Deus para a transformação do homem. O que adiantará se nós chegarmos em 2030 e tivermos majoritariamente essa população evangélica, mas embora tenhamos uma população majoritariamente evangélica, o evangelho tenha se tornado uma cultura nesse país, uma cultura que vai estar presente nas favelas, pessoas não transformadas, uma cultura que vai estar dentro de músicas de funk, junto com outras músicas promíscuas, de pessoas não transformadas, porque virou cultura. E por que virou cultura? Porque quando Jesus deu uma ordem, levanta-te e vai, a gente preferiu ficar e pedir mais bênção. E a gente preferiu ficar e pedir mais, e pedir mais, e pedir mais. Que o ano de 2024 seja um ano, sim, que você coloque lá suas metas, seus pedidos de oração, aquilo que você precisa de Deus. E eu creio que na misericórdia dele, ele vai te responder. Mas que o ano de 2024 seja um ano em que realmente o que Jesus fala aqui possa se tornar verdade na minha vida, e a tua fé te salvou. Aleluia. Ou seja, eu sou grato não por aquilo que Deus ainda vai fazer, mas que eu seja grato por aquilo que Ele já fez por mim. E uma vez que eu sou grato por aquilo que Ele já fez por mim, e o maior milagre é o milagre da salvação, que eu esteja pronto a anunciar essa salvação aonde eu estiver. Seja esse anúncio por discurso, seja esse anúncio abrindo a boca, seja esse anúncio me mostrando. Essa semana eu concluo aqui. Essa semana o povo lá no trabalho, Mega Sena da virada. Aí fizeram um bolão, né? Tantos milhões. Aí tinha que dividir com o povo lá, né? Aí começaram tal, e aí, ó, bolão, não sei o que, tal. O setor é pequeno, o setor não é muito grande, não. O setor é pequeno. Aí perguntaram, e aí, Pedro, vai participar? Eu disse, não. Aí, não, mais milhões. Não. Vocês podem ganhar, beleza, vai todo mundo embora, dou tchau para todo mundo dia 31. Mas eu continuo aqui, porque eu não vou participar. E aí depois perguntaram, porque tem 3 Pedros lá no meu setor de trabalho, tem 3 Pedros Henriques. O setor não é muito grande, o setor é pequenininho, é uma sala, mas na sala tem 3 Pedros Henriques. Aí cada um tem um apelido, né? E aí, quando falaram assim, não, é que o Pedro, a gente vai ter que excluir o Pedro, não sei o que, aí a chefe, a subchefe foi e falou assim, ué, aquele Pedro ali está participando? Ou botou para mim? Aí, não, ele não. Aí lá, tá. Vai e mostra-te, vai e anuncia, vai e fala tudo aquilo que Deus já tem feito em sua vida. Deus vos abençoe em nome de Jesus.